Turma do Propósito, e aí, irmão, tudo bem? Estamos aqui para meditar em mais um capítulo das Escrituras, capítulo 13 do segundo livro dos Reis. Lembrando que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, e se possível, meu querido irmão, veja o vídeo de todos os dias, ore todos os dias e também aplique na sua vida a palavra de Deus e tente mudar. Nós estamos aqui no capítulo 13, o capítulo vai mostrar que a vitória vem do Senhor, e não da força do exército, não da força humana, não da força dos cavalos, dos carros, ou dos cavaleiros, ou dos soldados, mas a verdadeira vitória ela vem do Senhor. O contexto é o seguinte: os sírios estavam assolando a Israel, e nós temos aqui o filho de Acasias, Jeoacás, que vai começar a reinar no 23º ano do rei Joás. Joás era o rei de Judá. Joás reinou 40 anos e fez o que era reto perante o Senhor. Jeoacás fez o que era mal, assim como seu pai, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Síria estava assolando Israel. E Israel estava perdendo seus territórios. Nós vimos isso nos últimos capítulos. A Síria estava cada dia dominando mais territórios e oprimindo a Israel. Jeoacás, ele não se afastou do pecado, no entanto, ele orou. A Bíblia nos diz que no versículo 4, capítulo 13, que Jeoacás fez súplicas diante do Senhor e o Senhor ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. Apesar de Jeoacás não ter o coração voltado para o Senhor ouviu a oração de Jeoacás, e a Bíblia vai dizer no versículo 5 que o Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas como antes. Então o Senhor, por causa da opressão dos sírios que atormentava Israel, mesmo sendo Jeoacás um homem de coração desviado do Senhor, um coração que não era totalmente do Senhor, o Senhor teve misericórdia. Só para vocês terem uma ideia de como Israel havia se tornado insignificante, quero trazer uns dados aqui. No texto do capítulo 13 vai dizer que só sobrou 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados de infantaria. 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados. Só para vocês terem uma ideia, no tempo de Salomão, os cavaleiros eram o número de 12 mil. Isso significa que o número de cavaleiros caiu 99,58%. Eram 1.400 carros, mais de 99% também de queda. Só sobrou 10 carros. E no tempo de Saul contou com 300 mil homens da infantaria, e aqui Israel só tinha 10 mil soldados, uma queda de mais de 96%. Portanto, Israel nem de longe, em termos bélicos, de soldados, armas e tudo mais, tinha o poder de outrora. Era uma presa fácil, um inimigo fácil aos olhos de todos os povos. E Jeoacás ora e o Senhor levanta um libertador, um herói. E tudo indica que isso começa com seu filho Jeoás. E no 37º ano do reinado de Josias reinou 40 anos, então, quando tinha 37 anos, o filho de Jeoacás, que é Jeoás, começa a reinar. E ele reina 16 anos. E ele fez também o que era mal perante o Senhor. Não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou a Israel a cometer os pecados e andou nele, andou nesses pecados. No entanto, é interessante que Jeoás tinha muito respeito pela figura de Eliseu. Eliseu, aqui nós temos o capítulo também da sua morte. Eliseu estava sofrendo da enfermidade que viria a morrer. Não sabemos qual era a enfermidade do profeta, a Bíblia não nos revela. E Jeoás foi visitá-lo. E Jeoás chorou diante dele e disse: meu pai, chamou Eliseu de meu pai, com certeza já era um senhor de idade. E ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele faz uma menção a carros de Israel e seus cavaleiros. Eu acredito, meu querido irmão, que essa expressão, quando ele disse Eliseu, chamando ele de meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, ele estava dizendo o seguinte para o profeta: você, como homem de Deus no nosso meio, vale muito mais do que qualquer poder bélico que nós temos. E esse é o verdadeiro segredo da vitória. A vitória não vem da força que o homem tem. Nós estamos vivendo um momento de tensão no mundo. Nações poderosas detêm armas nucleares. Nós estamos vivendo tensões. Alguns cientistas políticos, analistas políticos, sociólogos, jornalistas, enfim. Algumas pessoas acreditam que nós estamos à beira de uma guerra de proporção mundial. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, que a verdadeira vitória, ela não vem das bombas nucleares, ela não vem do poderio bélico militar, mas a verdadeira vitória, ela vem da força do Senhor. E é por isso que Eliseu, o rei Jeoás, clama dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele está dizendo: você vale mais para nós que qualquer arma de guerra. E
Eliseu então diz ao rei, pegue o arco e algumas flechas. O rei pegou. Então, Eliseu diz para ele assim, ele pôs as mãos sobre o rei e diz, abra a janela que dá para o leste. Ele abriu. E Eliseu continuou e disse, atira uma flecha. E o rei atirou. E Eliseu disse, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu trouxe uma palavra de Deus. Como ele creu que Eliseu, como representante de Deus, era carros e cavaleiros, era carros de Israel e cavaleiros, era mais poderoso do que qualquer poder bélico. O que ele estava dizendo ali é mais ou menos o seguinte, Eliseu, o que nós vamos fazer aqui sem você? Eliseu disse, agora pega as flechas. Ele pegou e disse, atire no chão, fira a terra. E aí, o rei mandou, entesou o arco e disparou 3 vezes contra a terra. E o homem de Deus foi indignado, Eliseu foi indignado. E ele disse, olha, você deveria ter atirado 5, 6, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora você vai vencê-los só 3 vezes. Tudo indica que o rei aqui, que foi lamentar a morte daquele homem, Eliseu estava moribundo, estava enfermo, era uma enfermidade que o levaria à morte. Ele não estava acreditando muito na palavra do profeta. Quando o profeta falou, atire as flechas, ele atirou 3 e acreditou que estava bom. E Eliseu disse, olha, porque você não acreditou com vontade naquilo que veio da parte do Senhor, você vai vencer só 3 vezes. E ainda vai restar um domínio dos sírios sobre Israel. Eliseu, a Bíblia diz que ele morreu. E para mostrar que a força vem do Senhor e não do homem, Eliseu morre, o sepultaram. E naquela época, bandos de moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano, passavam ali na espécie de uma arrastão. E aconteceu que enquanto os homens estavam indo sepultar alguém, viram aquele bando e jogaram o homem então na sepultura de Eliseu. Quando esse homem tocou o cadáver, quando tocou nos ossos ali de Eliseu, o cadáver reviveu e levantou sobre os pés. Para mostrar que o poder não estava em Eliseu, mas naquele que habitava Eliseu, na presença que estava em Eliseu, que era a presença do Senhor. E para confirmar isso, Azael, poderoso rei da Síria, oprimiu Israel durante o reinado de Joacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu dele. Azael, rei da Síria, morreu. Lembra que Azael foi um tormento. Eliseu chorou quando viu Azael, quando teve que ungí-lo ali rei, dizer para ele, olha, eu estou chorando porque eu sei que você vai fazer muito mal ao meu povo. E Ben-Hadad, seu filho, reinou no seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, com a força do Senhor e com esse exército pequenininho aqui, 50 cavaleiros, 10 carros, 10.000 soldados, retomou das mãos de Ben-Hadad, que era filho de Azael, mas não era Azael, as cidades que na guerra este havia tomado de Joacás, seu pai. E por 3 vezes Jeoás derrotou e recuperou, assim, as cidades de Israel. Vamos aplicar isso na nossa vida, meu irmão, para a nossa edificação. Eu quero dizer para você, independente dos recursos que você tem para suas batalhas, acredite que a vitória vem do Senhor. Quando o Senhor determina a vitória, é uma vitória certa, é uma vitória que tem alvo, é uma vitória que vai acontecer. É a flecha da vitória, é a flecha da vitória do Senhor sobre os seus problemas. E quando o Senhor te promete algo, meu irmão, você precisa crer com toda intensidade. Não creia duvidando, não creia achando que pode ser que aconteça. Nada duvide. A Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos o que pedimos porque não cremos. Nós precisamos acreditar que o Senhor fará. A gente pode não saber quando, a gente não pode não saber como, pode não saber o que, mas temos que ter a certeza que o Senhor sempre fará mais do que pedimos ou pensamos, porque conforme a história desse texto, o poder, ele não está em nossos braços, em nossas armas, mas o poder está na presença que nos habita, e essa presença que nos habita é poderosa, é Deus que é capaz de dar solução até para o problema sem solução, que é a morte. Nesse texto tem ressurreição. Esse texto mostra que o poder do Senhor vai para além, inclusive da vida, né? Ele vai para além dos problemas que aos olhos humanos são insolucionáveis. Portanto, meu querido irmão, se a gente estiver cercado de um inimigo que pode nos fazer mal e até mesmo afetar o nosso corpo, nos matar, nós precisamos acreditar em um Deus que tem poder, inclusive, de nos ressuscitar dos mortos. Isso foi confirmado. Jeoacás venceu a guerra, venceu a batalha, como havia profetizado o homem de Deus. Que seja assim na sua vida também, meu irmão. Não sei qual batalha você está enfrentando, mas que você acredite que a verdadeira vitória, ela vem do Senhor. E aquilo que o Senhor prometeu, acredite, não mais ou menos como fez Jeoás, mas acredite com toda intensidade, e o Senhor te dará a vitória e fará além do que você imagina ou pensa. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.